Certo, pessoal? Então, hoje, nós vamos aprender sobre os teoremas das bissetrizes. Vão existir dois teoremas para a gente. Um falando da bissetriz interna de um triângulo e outro falando da bissetriz externa. Então, vamos aqui desenhar primeiro um triângulo e a sua bissetriz interna, ou seja, a reta que divide um dos ângulos ao meio, que é mais ou menos isso aí que eu desenhei. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O teorema da bissetriz, esse aqui vai ser o teorema da bissetriz interna, ele vai dar uma relação entre os comprimentos que eu vou colocar aqui, B, C, M e N. O teorema diz o seguinte, que o B está para o C, assim como o teorema diz o seguinte, que o B está para o M, assim como o C está para o N. Ou seja, B sobre M é igual a C dividido por N. Esse aqui é o teorema da bissetriz interna. Então é isso aí. Vamos ver agora um exemplo relacionado ao teorema da bissetriz interna. Então eu tenho aqui, calcule x nos casos abaixo. Se a gente for notar, ó, esse segmento aqui é bissetriz, porque está dividindo o ângulo em dois pedaços iguais. Aqui é a mesma coisa, bissetriz também. Aqui bissetriz também, porque está dividindo em dois pedaços iguais. Então vamos usar o teorema da bissetriz interna em todos os casos. Então aqui eu vou pegar esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou seja, x está para 2, assim como 6 está para 4. Se eu cancelar esse 2 com esse 4, vai sobrar 1 aqui e 2 aqui. E agora, se eu cancelar esse 6 com esse 2, vai sobrar 1 aqui embaixo e 3 aqui. Ou seja, o nosso x ele vai dar exatamente 3. Tudo bem? Agora, aqui a gente tem um caso um pouco diferente, que a gente quer calcular esse x, e o x é o comprimento do lado inteiro. Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente coloca que aqui vale x menos 5, ou então a gente chama isso aqui de outra variável, calcula ela e depois encontra o x, que é isso que eu vou fazer. Então, usando o teorema da bissetriz interna, esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou seja, 10 dividido por 5 é igual a 6 dividido por y. Se eu passar o y para lá e essas coisas multiplicando, eu vou ter y é igual a 6. Esse 5 vem multiplicando, esse 10 vem dividindo. E aí eu encontro que o y é isso. Se eu cortar o 5 com 10, vai sobrar 1 aqui em cima, 2 aqui embaixo. Se eu cancelar o 2 agora com 6, vai sobrar 3 de novo. Ou seja, o nosso y ele vale 3. Esse carinha aqui, ele é 3. Portanto, o nosso x ele vale 5 mais 3, que é 8. Encontramos também o valor do nosso x. E aqui o último caso, é só a diferença, né? É só porque o triângulo ele está invertido. Então, usando o teorema da bissetriz aqui de novo, né? Esse pedaço está para esse pedaço, assim como esse lado aqui está para esse outro pedaço. Ou seja, x está para 12, assim como 6 está para 10. Passando 12 multiplicando, a gente conta que x é igual a 6 vezes 12 dividido por 10. E aí, se eu cancelar um 2 daqui com 2 do 6, vai sobrar 3. Aqui embaixo vai sobrar 5. E a gente encontra que nosso x vai ser 3 vezes 12, que é 36, dividido por 5. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. E agora, vamos para o teorema da bissetriz externa. Então, lembrando que a bissetriz externa
é a bissetriz de um ângulo externo do triângulo. Por exemplo, se eu desenhar esse triângulo aqui, a bissetriz externa é a bissetriz desse ângulozinho aqui, uma das, né? Então, desenhando aqui a bissetriz externa, ela vai pegar o lado aqui no prolongamento. Então, tudo bem. Então, eu tinha o meu triângulo inicial, que eu vou chamar esse lado aqui de B, esse lado aqui de C, e eu tenho a minha bissetriz aqui. Esse ângulo é igualzinho a esse ângulo aqui. Bissetriz externa. O teorema da bissetriz externa também vai relacionar os lados, só que o nosso M agora, ele vai ser esse comprimento aqui inteiro, e o nosso N vai ser esse comprimento aqui do lado de fora. Como é que é uma boa maneira de lembrar? Ó? Eu pego esse lado aqui e quero descobrir com que segmento ele está relacionado. Então, eu pego ele e desço na bissetriz. Quando eu descer na bissetriz, daqui até aqui, eu tenho o lado que ele está submetido. Mesma coisa para o C. Agora eu pego o C, comecei aqui, andei e desço na bissetriz. Quando eu descer na bissetriz, eu vou estar falando desse ladozinho aqui que o C vai estar submetido. E o teorema é a mesma coisa. O B está para o M, assim como o C está para o N. Sem segredos. Então agora, pessoal, vamos fazer alguns exemplos sobre o teorema da bissetriz externa, que é o seguinte. Calcule x nos casos abaixo. Então vamos começar. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui, e se a gente for olhar, ó, como esse ângulo é alfa e esse é alfa, isso aqui é a bissetriz externa desse triângulo. Então pronto. Eu começo aqui, eu venho no... Vou pegar 10. Se eu descer na bissetriz, eu vou ter esse lado inteiro. Então, eu tenho que 10 está para 30. Assim como, se eu pegar o lado 9 aqui agora, e descer na bissetriz, eu vou cair nesse tamanhozinho x. Ou seja, assim como 9 está para x. Cancelando esse 10 com esse 30, o que é que eu vou ter? Ó? Multiplicando em cruz, eu tenho 1 vezes x é igual a 3 vezes 9. Ou seja, x é igual a 3 vezes 9. Isso dá 27. Então, a gente calculou o valor do nosso x. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui para esse outro item. Ó. Ele quer o valor de x. Ó. E se a gente for notar, ó, essa aqui agora é bissetriz externa desse triângulo. Né? A gente tem um ângulo externo aqui dele, alfa, alfa, e essa aqui é a bissetriz externa. Então, vamos começar aqui pelo lado 8. Se eu pegar o lado 8 e descer aqui na bissetriz, eu vou ter esse comprimento inteiro, que é x mais 12. Ou seja, 8 está para x mais 12. Que é esse comprimento, né? X mais 12. Eu faço a mesma coisa agora para o 6. Se eu pegar aqui no 6 e descer aqui na bissetriz, eu tenho esse lado aqui. E aí eu vou ter 6 dividido por 12. Se eu cancelar esse 6 com esse 12, vai sobrar 1 aqui em cima, 2 aqui embaixo. Multiplicando agora em cruz, vou ter x mais 12 vezes 1 é igual a 2 vezes 8, ou seja, x mais 12 vezes 1 dá x mais 12, e 8 vezes 2 dá 16. X, então, vai dar 16 menos 12. O nosso x ele vai ser 4. E aí, de novo, a gente conseguiu calcular o valor de x. Então, muito cuidado com o teorema da bissetriz externa, porque ele pega esse comprimento inteiro. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.